noite, como foi nos passado. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Glória! Só de falar o livro e o capítulo, os irmãos já com certeza, né? Já sabem qual é, de cor. Deus continua sendo louvado. Isaías 55, 6. Glória a Deus! Embora já conhecem, né? Como de costume, agradecer a Deus por mais misericórdia. E ao nosso pastor Adeilton, juntamente com o nosso pastor Anderson, por mais esse voto de confiança, né? Amém. Eu só assim conhecer o pastor Anderson, uma vez, né? Estamos aqui, né, com o meu amigo Silas, ele acompanhando. Está conosco, ele já foi apresentado, tiveram a oportunidade, meu pastor Reginaldo Souza, Sabino Souza. Olha o pastor Reginaldo, é o meu pastor ali, né? É o segundo pastor presidente, nosso obreiro Anderson também, o obreiro lá. Deus continua abençoando a igreja. Agradeço aos irmãos, né? O pastor Reginaldo é o obreiro Anderson, que está, né? Conosco aqui nesta noite. Vamos conversar, amém? Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos repetir no 3, por gentileza, no 3, mesmo versículo 6 de Isaías 55. 1, 2, 3. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Como já fomos apresentados, né? Wesley Hugo, congregando ali na igreja missionária. O pastor Gilmar já apresentou, né? Pastor fundador ali, pastor Joacir da Silva Moreira, pastor Reginaldo, vice-presidente. Ali já disse, né? Atrás do supermercado Matiel, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária. Uma palavra bem conhecida, como já disse, repito, só de falar o livro e o capítulo Isaías 55, 6. Dialogo com certeza, né? Creio assim, né? Obrigado, pastor. Creio que com certeza só de falar assim onde é o livro, onde é o capítulo, os irmãos já sabem e já sabem a expressão desse versículo, bem simples, bem explorado, bem pregado, bem conhecido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas olhando para o contexto, tentar ser bem breve possível, mas olhando para o contexto, alguns versículos anteriores, esses versículos, os primeiros versículos vão nos relatar que, pelo subtítulo, é um convite no contexto geral desta passagem de Isaías 55, é um convite para a salvação. Temos a convocação quando ali, né, somos alistados para o exército, e assim quem é liberado está liberado, e quem é convocado e acabou, não tem como correr. Fulano de tal está convocado a ir para o tiro de guerra, fulano de tal está convocado para ir até a guerra que acontecerá em tal país, ou seja, uma convocação. Se não ir, paga por isto. Mas aqui é uma vocação, aqui é um convite, ou seja, Jesus Cristo, o Pai Celestial, a Santíssima Trindade em si, apresenta para nós, por intermédio dos seus profetas, por intermédio dos atalaias, por intermédio dos porta-vozes de Deus, apresenta a salvação, convidando as almas, as pessoas, para virem à sua presença, a presença do Senhor, para assim garantir, para assim conquistar, receber a salvação na sua vida. Mas como já dito pelo subtítulo, aqui é um convite. E os primeiros versículos dessa passagem vêm nos relatar acerca de pessoas que agora são convidadas para comprarem sem ter dinheiro, para comprarem maravilhas, para comprarem bênçãos. Aqui é uma força de expressão, não é no literal, ou seja, comprar sem ter dinheiro, ou seja, prossegue a dizer que a qual muitos gastam o seu dinheiro com coisas alheias, com coisas que a qual não é pão. Ou seja, aqui já iniciando a ministração, vivemos no meio
seja, a face de Deus, o rosto de Deus, a presença de Deus, panim, no termo hebraico. E quando Jacó lutou com o próprio Deus por intermédio daquele anjo, ele estava lutando com o próprio Deus, e quando ele venceu, mesmo com a coxa machucada, os irmãos conhecem a palavra, a passagem, a palavra pode dizer que ele colocou o nome daquele lugar após vencer o próprio Deus, vencer aquele anjo e conquistar a sua bênção, mesmo indebilitado com a situação da sua coxa, colocou o nome daquele lugar de Peniel, ou seja, Peniel ou Penuel, que a qual também no termo hebraico significa na tradução a face de Deus. Aleluia. Ou seja, tanto nesses termos hebraicos, Peniel ou Peniel, e também Panim, que a qual é a face, o rosto e a presença de Deus, é o Senhor dizendo: buscai a face de Deus enquanto se pode achar, buscai o rosto de Deus enquanto se pode achar, buscai a presença de Deus enquanto se pode achar. É bom quando estamos reunidos entre os irmãos e assim louvamos, acompanhando aqueles irmãos que a levaram nesta noite, irmão Josué, o obreiro Anderson, nós louvando juntamente com os irmãos, o pastor Anderson louvando o hino da harpa, e assim através do louvor sentimos a manifestação da presença do Senhor. É bom estarmos orando pela madrugada e as lágrimas jorrarem de nossos olhos pela presença do Espírito Santo do Senhor. É bom falar em mistério quando estamos juntamente com os irmãos, juntamente lá no monte, buscando a face de Deus. Mas aí o Senhor está dizendo: aproveita este momento de busca para buscar minha face, porque repetindo ao enquanto, essa palavra enquanto, buscai a face, o rosto, a presença de Deus, enquanto se pode achar. Por quê? Porque irão ansiar pela presença de Deus, e uma hora aqueles que não aproveitaram a oportunidade que tiveram, não vão aproveitar mais esta oportunidade de estarmos no meio da manifestação do poder de Deus. Uma hora irá acabar, muitos irão dizer: ah, Senhor, eu quero sentir novamente a tua presença, eu quero pular no poder. Mas ei, se não aproveitar agora, esta oportunidade irá acabar. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante, o pastor Reginaldo até citou em culto de ensino ontem, que havia, segundo detalhes, 5 prudentes, 5 mulheres prudentes e 5 mulheres loucas. Aleluia. E ali, as prudentes, pelo nome assim dizer prudentes, estavam vigilantes, levaram consigo a reserva, estavam com as lamparinas acesas e também estavam com reservas guardadas. Aleluia. Porém, as 5 loucas, imprudentes, estavam em situação oposta. A Bíblia fala que quando as 5 loucas foram pedir às 5 prudentes um pouco do azeite, elas não falaram assim: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque nossas lamparinas se apagaram, acabou a nossa iluminação. Não, mas elas expressaram: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Ou seja, se apagam, não se apagaram pela língua portuguesa, se apagam, ou seja, ainda havia um pouco de claridade na lamparina delas. Aleluia. Conjecturando, cremos nós, se casas permanecesse ali, Aleluia. na posição, diante a porta da salvação, cremos que elas iriam receber a salvação. Porque, querendo ou não, Apocalipse capítulo 2, a Bíblia pode dizer para uma certa igreja dentre as 7, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, e ali dentre as 7 igrejas, uma foi elogiada e disse:
volte e compra lá na beira novamente a reserva, o azeite de reserva para vocês. Ou seja, era para elas estarem ali preparadas, mas não quiseram ir buscar a reserva diante os últimos segundos da porta da salvação de se abrir. Elas voltaram para comprar. E quando elas voltaram naquela posição da porta da salvação, as 5 prudentes já não estavam mais ali. Quando as 5 loucas retornaram, as 5 prudentes não estavam mais ali e a porta estava fechada. E elas bateram na porta. Abre-nos a porta. Abre-nos a porta. A Bíblia não fala se a porta se abriu ou não se abriu, mas fala que ouviram uma resposta: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vivemos no meio de uma nova geração que quantos não estão aproveitando este encontro, querem fazer como as 5 loucas, ao invés de levarem a reserva, já estarem preparadas com a reserva, mesmo com a lamparina com pouca claridade. Não, elas quiseram buscar a reserva em cima da hora. Quando se bota na expectativa, não, eu estou jovem ainda, eu tenho que aproveitar a minha juventude. Quando eu tiver com tal idade, aí eu me conserto com Deus. Ou quando Jesus voltar, muitos já ouvi falar, pessoas falarem isso: quando Jesus voltar, eu bato um papo com ele, converso com ele e me conserto com ele. Mas ei, negativo, a oportunidade de se santificar é hoje, é agora, é já, não é naquele grande dia, não. O momento de tomar uma posição é hoje, é agora, é já. O momento de obedecer a palavra do Senhor não é naquele grande dia, não, mas é hoje, é agora, é já, porque naquele grande dia não será para conserto, mas será para prestações de contas. Aleluia. Fato seja em nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Este encontro é agora, é hoje, é já. Aleluia. Meu Deus. Invocai-o enquanto está perto. Fato seja em Uma nome de Jesus. invocação, ou seja, como se fosse um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Invocai enquanto está perto, ou seja, quantos que a qual não aproveita o momento de invocar agora: Senhor, me ajude, me fortaleça, eu preciso ficar vivo na tua presença. Não está nem aí para buscar o Senhor, não se submete ao Senhor, não se submete à ajuda do Pai Celestial. Aleluia. Quer tomar suas próprias decisões, fazer do seu próprio jeito. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele está dizendo: invocai, se socorra em mim, enquanto período limitado está perto. Vivemos no meio de uma nova geração que agora, quando não aproveitam para invocar agora, aí quer invocar depois que Jesus Cristo voltar. Aí vai se cumprir o que um dos profetas disseram, que agora chegará dias em que agora haverá uma grande fome e sede, mas não fome de comida e nem sede de bebida, mas sim fome de ouvir a palavra de Deus. Muitos irão bater na
e deixa o ímpio, nesse Isaías 55, versículo 7, após o versículo 6, e deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixa também os seus pensamentos. Aleluia. Ou seja, além de buscar o Senhor enquanto se pode achar, e além de invocar o nome dele, invocar ele enquanto está perto, é necessário o ímpio, quando vir buscar e invocar o Senhor, ele deixar o seu mau caminho e deixar o seu mau pensamento. Aleluia. Vivemos no meio de uma nova geração em que quantos querem buscar e invocar o Senhor, mas não quer deixar o seu mau caminho, querem buscar e invocar o Senhor, mas não quer largar o seu mau pensamento, querem buscar a face do Senhor, mas não quer deixar a novela, não quer deixar mentira, não quer deixar ganância, não quer deixar lascívia, não quer deixar os maus tratos com a família dentro de casa, não quer deixar a boca suja, não quer deixar aquela peça íntima do Egito, não quer deixar o pecado. Aleluia. Oh, aleluia. Mas ei, ao buscar ao Senhor, é necessário haver um arrependimento. A busca ao Senhor requer um arrependimento. A busca da face do Senhor requer a renúncia, a purificação, renunciar a si mesmo. Não é de qualquer jeito, mas é necessário haver uma transformação, é necessário haver uma purificação, é necessário haver uma santificação, é necessário haver a libertação. Aleluia. O Senhor não aceita nada de qualquer maneira. O Senhor não aceita nada de qualquer forma. É o Senhor dizendo: meu filho, eu não aceito nada pela metade. Glória a Deus. Aqui falar rapidamente. Num culto como este, por exemplo, havia o culto, momento dos louvores. Um conto que falaram para mim, não sei se é fato verídico ou uma ilustração, e assim houve louvor da oração, louvores da harpa, oportunidades, pregação. Aí, enfim, como de costume, final, o apelo para alguém aceitar ou voltar para Jesus. E assim, o pastor, no final do culto, foi fazendo apelo: alguém quer aceitar ou voltar para Jesus? E minutos foi passando, ele foi insistindo e ninguém veio. Aí, de tanto ele insistir, lá dos fundos veio um cadeirante empurrando a cadeira de roda. E chegou lá na frente, ele vira para o pastor: pastor. Aí ele olha para a sua situação, para as suas pernas, sentado numa cadeira de rodas. E ele pergunta para o pastor: pastor, será que Deus aceita alguém pela metade? E o interessante, o forte foi a resposta do pastor: ô pastor, será que alguém aceita alguém pela metade? E o pastor responde: meu filho, para Deus é melhor alguém pela metade, se entregando por inteiro,